Meus irmãos, quando estava durante esta semana, como disse, a pensar naquilo que haveria de partilhar com os irmãos na terça-feira, depois de estar lá na convenção, ouvi alguém falar acerca da unção de Deus. E logo naquele culto eu senti que era isto que deveria falar, porque é algo que o Senhor tem falado ao meu coração durante vários meses e se calhar até já anos, em que de facto nós para servirmos a Deus precisamos de ser capacitados do alto. E à medida que eu estava a pensar durante a semana, as semanas das convenções são sempre um bocado cansativas, aquilo é o dia todo naquilo, e quando chegamos a casa, eu pessoalmente depois também tive algumas reuniões já depois também da convenção, e quando chegava a casa muitas das vezes já eram 10h30, 11 da noite e estava mesmo cansado, mas sempre senti que deveria ser este o tema que devia partilhar com os irmãos. Foi este o tema que partilhei hoje de manhã. Mas é interessante porque quando eu estava a preparar e logo percebi que preparasse eu aquilo que preparasse, o Senhor não me ia deixar assim falar muito tempo. Portanto, a minha pregação não vai demorar muito tempo, os irmãos podem dizer amém. É isso. Porque eu quero orar ao Senhor, amém? Eu quero mesmo orar ao Senhor e o meu foco é buscar a presença do Senhor. Mas é interessante, porque hoje aconteceu uma coisa que eu não estava à espera. Os irmãos sabem, à medida que o Espírito falava comigo ao longo da semana para pregar acerca de unção, veio uma expressão ao meu coração e que depois foi confirmada até por uma frase que eu achei interessante, que é, basicamente, o Natal é o dia do nascimento de Jesus, mas o Pentecostes é o dia do nascimento da igreja. Você está cá? A igreja nasce no dia de Pentecostes. Agora vejam lá o quão cromo vocês têm, um pastor tão cromo como eu sou, que chega hoje ao domingo e eu não sabia que era dia de Pentecostes. Eu não fazia a mínima ideia que era dia de Pentecostes e foi o Gerson de manhã que começou, irmãos, sabem que dia é hoje? E eu disse, olha, queres ver que já me esqueci de alguma coisa? E tinha-me esquecido. Era o dia de Pentecostes, mas o Senhor tinha-me dado uma mensagem acerca do Pentecostes. Então o Senhor é incrível. Porque eu sou um cromo, mas o nosso Deus é maravilhoso, amém? Porque Ele sabia qual era o dia. E eu esqueci-me completamente. Mas não importa, não tem a ver com dias, nem com datas, nem com meses, nem com anos, como está lá em Gálatas. Mas tem a ver com uma necessidade absoluta de o crente buscar ao Senhor. Irmãos, deixem-me dizer o seguinte, nós temos o privilégio, porque nós somos pentecostais. E digam o que disseram, hoje os pentecostais muitas das vezes são muito mal avaliados por causa dos excessos. E muitas das vezes até se confunde aquele que é pentecostal com aquele que é neopentecostal, e são dois mundos completamente diferentes. Nós somos pentecostais, eu sou pentecostal. E os irmãos também, espero eu, por isso é que estamos numa Assembleia de Deus, porque queremos que temos o Evangelho completo. Para nós, os dons do Espírito e a atuação do Espírito Santo, tal como era na era da Igreja, continua a ser nesta era, porque esta ainda é a era da Igreja. Esta ainda é a era da graça. Esta ainda é a era do Espírito Santo, dos dons, da atuação e do poder. Então, quando eu estava a partilhar ou a pensar aquilo que haveria de partilhar, veio ao meu coração, curiosamente, mais textos do Velho Testamento do que propriamente do Novo Testamento. Porque a unção é claramente algo que primeiro aparece no Velho Testamento, apontando profeticamente para aquilo que o Senhor queria. E deixem-me partilhar convosco um texto que veio ao meu coração. Se calhar irei partilhar dois, mas rapidamente. Segundo livro de Reis, capítulo 2, uma passagem que os irmãos conhecem muito bem. Capítulo 2, versículo 9. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Esta passagem sempre me bate no coração e na alma. Claro que há aqui um debate, porque como ele diz do espírito, há pessoas que dizem que é do espírito de Elias, do espírito humano, mas não é isto que ele está a pedir, irmãos, esqueçam. O contexto é claramente, tem a ver com o espírito que estava a dominar o Elias. E o espírito que estava a dominar o Elias não era a sua sabedoria, não era a sua sapiência, mas era o Espírito Santo que estava no profeta. E aquele que era o sucessor queria porção dobrada desse mesmo Espírito. Não para fazer coisas maiores, não para fazer coisas ainda mais gloriosas, mas porque ele entendia que sem o Espírito ele nada era capaz de fazer. E na igreja, irmãos,
seja pastor, seja presbítero, seja diácono, estejas no som, estejas no louvor, o irmão esteja na oração, o irmão esteja aqui sentado a cultuar, nada podemos fazer a não ser pelo Espírito Santo. E aquilo que me deixa sensibilizado sempre é que grandes homens e mulheres que são usados por Deus, aquilo que eles mais anseiam não é as coisas que Deus vai fazer por eles, mas é o Deus que os usa. É sempre isto que me deixa sensibilizado. Homens e mulheres, que aquilo que eles anseiam e desejam é estar na presença do Senhor. Aquela expressão de Moisés que é dos meus versículos favoritos: Senhor, se a tua presença não for connosco, não nos faças sair deste lugar. A unção de Deus é a presença de Deus dentro de nós. E não só dentro de nós, à nossa volta, connosco, a dominar-nos de forma tal, já não sou eu, nem é o irmão que fala, nem é o irmão que age, mas é o Espírito Santo que toma conta de si num tal nível e num tal grau que é Ele que fala por nós. A igreja nasce no dia de Pentecostes. Está cá? A igreja nasce no dia de Pentecostes. E a igreja vive e continua com o Pentecostes todos os dias. Não? Mas nós temos este privilégio. Nós queremos não apenas por emoção. Nós queremos não apenas por convicção, mas porque temos a certeza absoluta e inabalável, porque já vimos acontecer que os dons e a operação de milagres, maravilhas e os dons espirituais são para os dias de hoje. São para os dias de hoje. Porque senão tudo aquilo que nós andamos a fazer é fogo de vista. Os irmãos abram comigo num outro texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. O texto que eu partilhei hoje de manhã. Falando de Samuel. Samuel, ajuda-me aqui no piano, se faz favor. Este livro, deves ler muitas vezes este livro, Samuel. Hein? Tem o teu nome, mas mais do que o teu nome tem uma mensagem incrível. Irmãos, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, fala acerca da unção de Davi. E no Velho Testamento a unção tinha o propósito de capacitar e especificamente de elevar alguém comum a uma tarefa extraordinária. Alguém que não tem capacidade para fazer aquilo que o Senhor quer que ele faça e por isso ele necessita de ser ungido. A ideia da igreja é exatamente esta. A ideia da unção do Espírito Santo para os dias de hoje é exatamente esta. Nós sermos capacitados para alguma coisa que nenhum de nós é capaz de fazer. E nenhum de nós é capaz de fazer a missão que Deus nos incumbiu para fazer. Você está cá? Irmão, não tenha dúvidas nenhumas que você nem eu consegue fazer a missão que Deus nos tem incumbido. Nós podemos tentar fazer aquilo que quisermos, pela nossa força, e nada vai resultar. Você pode fazer os eventos que quiser, usar as estratégias que quiser, mas se o Espírito Santo não for Ele a definir o que nós temos que fazer e qual é o caminho que temos de seguir, tudo vai ruir. Porque tudo o que é construído por mãos humanas, mais tarde ou mais cedo, acaba. Mas tudo o que é do Espírito permanece para sempre. E aqui está Samuel numa situação difícil. Samuel amava a Saul. Saul tinha sido o primeiro rei, o primeiro homem a ser ungido rei em Israel. Mas a unção tinha terminado. Porque não é como alguns dizem, uma vez ungido, mas ungido para sempre. Irmãos, o Espírito Santo é santo. E Ele quer se relacionar connosco. Mas se você não se quer relacionar com Ele, Ele não vai obrigá-lo. Mais tarde ou mais cedo. Se você não cuidar do Espírito Santo, não cuidar do seu relacionamento com o Espírito Santo. Não estou a dizer que Ele nos abandona. Eu estou a falar da unção do Espírito Santo. Irmãos, eu sou pentecostal. E eu acredito na unção do Espírito Santo. E cá está Samuel numa posição difícil. Ele amava a Saul, mas sabia que o Senhor já tinha rejeitado a Saul. E o Samuel andava ali, a andar, vai, não vai, deixa estar mais um bocadinho. O homem está farto de cometer erros, ter o pé na poça. Mas eu não tenho coragem de fazer aquilo que o Senhor quer. E então capítulo 16, versículo 1 diz: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó
Saul, havendo-o eu para que não reine sobre Israel. Saul tinha perdido a unção. Saul tinha perdido o relacionamento. Saul aos poucos e poucos foi-se comprometendo, deixando a santidade de Deus de lado. E foi-se relacionando, comproscando, ao ponto tal de ele agora começar a dar abraços e a relacionar-se com o mundo das trevas. Quão terrível é aqueles que um dia, outrora, foram ungidos e agora caminham no lado de lá. E o Senhor avisa: Samuel, tu és o meu profeta. Durante quanto tempo vais viver no passado? Mas obviamente que não é este o tema do texto, mas dá para tirar esta lição. A ideia é: Samuel, durante quanto tempo é que tu vais pensar em viver com a unção do passado e não procuras aquilo que é agora a unção nova que eu tenho para ti? E por vezes nós queremos viver na unção do passado, daquilo que vimos, daquilo que até participámos. Dizemos: no meu tempo é que era. Não é no seu tempo, é no tempo de agora do Espírito Santo. É agora que Ele quer fazer, irmão. O Senhor não faz apenas lá no passado. Não faz apenas há 20, há 30, há 40, ou há 100, ou há 2000, ou há 6000 anos atrás. Sei lá quanto tempo é que foi. O mesmo Deus que esteve com Elias, com Eliseu, com Samuel, com Davi, com João Batista, com o apóstolo Paulo, com o apóstolo Pedro, com todos estes homens e mulheres, está também connosco aqui e agora. Enche o teu vaso de azeite. Vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo 5. Disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-os e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando eles viu Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel foi, cumpriu com o propósito, ou pelo menos com a missão, parte dela. O Senhor diz: olha, eu já tenho escolhido alguém para ungir. Já tenho escolhido alguém para que tu coloques o azeite. E o irmão sabe, o azeite era simplesmente um cerimonial. Era algo físico e literal. Era despejado azeite de um chifre. Um azeite, o chifre estava cheio de azeite a ponto tal de conseguir inundar completamente a pessoa que era ungida. E o que é interessante é que Samuel, apesar de fazer este caminho e de estar preparado com o azeite para ungir, ele não sabe quem Deus escolheu. Porque quem escolhe quem vai ser ungido não somos nós, é Deus. Sempre. E Samuel vê alguém. Samuel pede: olha, o Senhor diz que é um dos teus filhos, passa por mim os teus filhos. E vê o primeiro e ele diz: olha, é este ungido do Senhor. De certeza, olha, este é parecido com Saul. Tem músculos, é alto, é forte. Um bom rei aqui está. Certamente este é o ungido do Senhor. Ele tinha a certeza que este era o ungido do Senhor, simplesmente pelo aspecto físico, pelo exterior, por aquilo que este filho mostrava. Mas o Senhor não olha para o nosso exterior. O Senhor vai sempre mais fundo. O Senhor conhece-nos como ninguém. Nós podemos fingir unção, mas o Senhor sabe quem tem de facto unção. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está dentro dos olhos. Porém o Senhor olha para o... Talvez você não tenha a estatura. Talvez você não tenha a aparência. Talvez quando se olhe para nós, ninguém veja: o que é que o Senhor é capaz de fazer com esta pessoa? Qualidades é que tu tens. Características boas é que tu tens para o reino. Alguns de nós somos frágeis. Alguns de nós estamos doentes. Alguns de nós até nos sentimos derrotados. Mas o Senhor não olha como vê o homem. Ele olha como um Deus poderoso. E Ele olha para o nosso coração e Ele sabe o que está no nosso coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem é este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco é este tem escolhido o Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé:
Acabaram-se os filhos. De repente passam todos ali. Todos aqueles que estavam com José. E Samuel acha estranho. O espírito contente com ele diz, olha, nenhum destes é o teu. Não é este que eu quero ungir. Não é este, não é este, não é este, não é este. Ele diz, mas não é este, não é nenhum, enganei-me. Não tens mais nenhum filho que tenhas esquecido? Disse ele. Falta o menor. Esqueci-me de um pequenito. Mas ele não está aqui. E ele é o mais pequeno. Ele está lá a guardar as ovelhas. Disse depois Samuel a Jessé, envia-o e manda chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele... Irmão, pense só comigo. Veja só isto. Aqueles filhos, não sabemos o que é que estavam a fazer. Mas eles estavam ali perto do pai. E há um que não está perto do pai, que está lá longe no campo, nas ovelhas. E é esse que o Senhor tem ungido. É este que o Senhor quer. Porque o Senhor diz que Ele vê o cura. Então a ideia que dá uma coisa extraordinária é que a algum momento, não só nesta altura, mas provavelmente durante todo o seu percurso de vida, o Senhor tem estado sempre atento ao coração de Davi. E Ele sabe o que é que Davi está a fazer quando está no campo. É que Davi não está apenas a cuidar de ovelhas. Ele está a louvar a Deus enquanto trabalha. Ele está a adorar a Deus. E há um princípio interessante. É que todos nós queremos a unção, mas nenhum de nós... desculpem, não é isto. Todos nós queremos a unção, mas poucos de nós estamos disponíveis para pagar o preço. E o Senhor não escolhe preguiçosos. Todos nós gostávamos de ser ungidos, mas muitos de nós gostamos de ser preguiçosos. E unção e preguiça não nos dá. Não dá para ser ungido e preguiçoso no reino. Não dá para ser ungido e não ter como prioridade Deus. É impossível ser ungido se Deus não for a sua prioridade máxima. E este é o nosso problema. Deixamos que o tempo, a correria, as atividades, tudo se sobreponha à fome e sede de Deus. Nós até é possível servirmos a Deus a tempo inteiro e Ele não ser o foco da nossa vida. Eu sei do que estou a dizer. É possível pregar não estando ungido. É possível louvar não estando ungido. É possível orar não estando ungido. Mas quando nós experimentamos a unção de Deus, nós não queremos mais nada, porque de outra forma nem faz sentido. Porque quando nós experimentamos o poder do Espírito Santo, a presença de Deus manifesta, nós dizemos, Senhor, nunca teve a ver comigo. Sempre teve a ver contigo, Senhor, então não te afastes de mim. Que a tua presença nunca se afaste de mim. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formou-se semblante e de boa presença. Irmãos, deixem-me brincar como brinquei lá em Orém. O rapazinho era novo. 12 e 15 anos. Era a idade que se estima que ele tivesse. Era ruivo. Não há muita gente ruiva. Você está cá? Os ruivos normalmente não são das pessoas mais altas e mais fortes. Normalmente. E aqui a ideia é, o miúdo era bonitito. Mas não tinha a aparência de rei. Você está cá? Então de repente Samuel está diante daquele que não parece nada um rei. Porque Davi não parecia um rei. Era um pastor. Lá veio ele, cheirar a ovelha ainda. Nem sabe o que é que se passa. E chega ali e tem o profeta. Era ruivo, formou-se semblante e de boa presença. Irmãos, imaginem Samuel olhar para aquele miúdo. Samuel ama Saul. Samuel conhece Saul. E Samuel já viu todos os filhos de Jessé. E agora está ali Davi, que não tem nada a ver. É ruivo. Destoa. Ia dizer, há sempre uma ovelha ranhosa que destoa. Mas o Davi não era ovelha ranhosa. E Davi era de ovelhas ranhosas. Mas os irmãos, imaginem o coração de Samuel. É este o rei? O Saul é o mais alto de Israel. Nós agora temos lá o Golias. Temos lá este problema. Então este miúdo é que é o rei. Então o Saul não consegue resolver. É este miúdo que vai resolver. É este miúdo que vai liderar o exército. É este miúdo que vai avançar. É este miúdo. Isto é o ponto de vista humano. Se fôssemos nós, não está cá. Não imagina. Coloca Saul de um lado. E Davi, lá estou eu com Samuel. E Davi do outro.
O irmão sabe, quando o Saúl lhe empresta a malha, o que é que acontece? O miúdo está a nadar. Parece o meu filho, de vez em quando, a buscar as minhas camisolas só para gozar comigo. E depois aparece na sala com elas, quase parece uma saia. Agora já não tanto. O irmão está a perceber. Postura física. É este o ungido do Senhor? E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque este mesmo é. O Senhor não atenta para a aparência. O Senhor atenta para o coração, porque nunca teve a ver com a nossa aparência, nunca teve a ver com a sua qualidade, nunca teve a ver com as suas características, nunca teve a ver com aquilo que você podia fazer, mas sempre terá a ver com aquilo que o Espírito Santo pode fazer, sempre e sempre, se você e eu obedecermos. Então Samuel tomou o vaso do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois da unção, a pessoa manifesta, aquele que se apodera, não é a personalidade de Davi, embora Davi esteja lá, Davi tem autonomia, mas aquilo que é refletido e manifesto é a presença do Espírito que se apodera de Davi. E o que é que acontece logo a seguir? O homem é ungido, o rapaz é ungido, e a seguir vai lá entregar uns queijinhos. E está lá um homem grande, maior ainda que Saúl. E ele está a ofender o povo e o Deus dos exércitos. E aquilo começa a dilacerar o coração de Davi. Ninguém faz nada. Ninguém diz nada. Então, nós temos um Deus todo-poderoso e ninguém tem coragem de se deixar ser usado por Deus e enfrentar este incircunciso filisteu. Também ninguém faz nada. E os irmãos a criticarem. Sai daqui, tens a maldade no coração, só queres é ver desgraças. Sai daqui, ruivo. Sai daqui que tu não sabes o que estás a fazer nem a dizer. Tu não tens o direito de estar aqui. Nós somos soldados, tu não és. Mas é que os soldados que não são ungidos não são corajosos. E aquele que não é soldado, usado por Deus, transforma-se no maior soldado. Ele diz, se ninguém vai, vou eu. E lá foi ele. Mas consegue imaginar os filisteus? Quem é este? Tal como Samuel, quem é este? Tal como os irmãos, quem é este? Tal como os soldados, quem é este? Tal como o Saúl, quem é este? Só que o Saúl já tinha perdido a unção e estava lá no sítio onde não devia estar, porque ele devia ser o primeiro a avançar e estava lá escondido. Ele disse, olha, não vai mesmo ninguém, mas vale ir o miúdo. A perder por perder, ao menos temos alguém. E o Davi vai. Vai lá buscar os 6. 5 pedras, mas só preciso de uma. Quando ele coloca lá a pedra na funda, quem se apoderou dele foi o Espírito. Não teve a ver com aquilo que ele fez. Não teve a ver com a sua pontaria, embora certamente ele tenha treinado, como muitos de nós já ouvimos. Mas eu tenho para mim, quando o Espírito se apodera de nós, acontecesse o que acontecesse, quem lançava aquela pedra, nunca éramos nós. Quando aquela pedra sai disparada, ela sai das mãos de Davi, mas não é Davi que está no controle. Quando aquela pedra sai da funda, quem está a lançar é o Espírito que domina Davi. O pastor António Gonçalves dizia uma coisa engraçada e eu concordo com ele. Ele dizia, o Davi até podia estar de costas e lançar aquilo para o ar, porque o Espírito ia fazer com que a pedra batesse no sítio que deveria bater. Porque é verdade. Porque nós achamos que temos muito mérito. Achamos, o rapaz não tinha nada para fazer e depois andou lá a treinar. Mas não tem nada a ver. Pode ter, mas não é isso que é importante. O importante é que quando ninguém mais teve coragem, foi preciso a unção do Senhor trabalhar para que ele ganhar coragem e libertar. Não lembras-te o que é que eu li? O jugo da servidão seria despedaçado pela unção. E ali está os exércitos todos e o Golias a ver um rapazito. Veis a mim com pedras e paus, sou algum cão? Davi para ele era igual, era um cão, era o que fosse. Sabe porquê? Davi tinha sido ungido. Era o Espírito que estava a dominá-lo. Mas quando nós temos o Espírito,
Nós sabemos que não somos nada, mas temos aquele que é tudo. E temos aquele que é capaz de tudo, então não tememos nada. Não, levante-se o que se levantar. Venha ao que vier. Seja como se chamar o seu Golias. Irmão, o meu Golias não se chama Golias, o meu Golias chama-se cancro. O meu Golias chama-se o meu filho. O meu Golias chama-se a minha família. O meu Golias chama-se não sei o quê, não sei qual é a sua dúvida, qual é a sua dificuldade, qual é o gigante que se levanta, mas eu sei de uma coisa. Aqueles que são ungidos são capacitados para coisas grandes. E a pedra sai. E a pedra bate. O sítio exato onde tinha que bater. E há um grande trambolhão. Depois de um grande trambolhão, lá vai o Davi a correr, saca de uma espada maior que ele e saca lá do... Os irmãos conhecem a história, não é? Nós gostamos das histórias da unção. Não sei se estamos disponíveis para pagar o preço da unção. Os irmãos lembram-se que Davi foi ungido para ser o quê? Mas ele não foi rei depois disto. Mas a unção de Deus permaneceu com ele. Porque ele ia precisar da unção para suportar tudo aquilo que haveria de acontecer até finalmente a promessa se realizar. E o grande problema é que nós nos acomodamos. Acomodamos a não ter que pagar o preço. Acomodamos a uma mediocridade espiritual e cristã, em que vimos até aos cultos e achamos bem, está feito. Não, não está feito nada. Vir aos cultos é simplesmente o mínimo, o mínimo, o mínimo. Não é o máximo que nós podemos fazer. Sabem qual é o máximo que nós podemos fazer? É entregar tudo a Deus. O nosso tempo. Se nós queremos ser ungidos, nós temos que pagar o preço da unção. E o preço da unção é de joelho dobrado, clamar a Deus: Senhor, eu não saio daqui até que Tu me dês da Tua presença. Senhor, eu não saio deste lugar igual. Senhor, eu vim como estou, mas não saio daqui como estou. Que o Teu Espírito me domine, Senhor. Que o Teu Espírito opere em mim. Que o Teu Espírito, Deus, me domine totalmente, para que quando eu saia daqui não seja mais o mesmo. E entramos depois no Novo Testamento. Dia de Pentecostes. Esperai até que do alto sejais revestidos de poder. Eu só fazia lá a mínima ideia o que é que isto significava. Nem nós às vezes sabemos. Mas estavam ali. E diz que de repente diz que não era quando eles estavam à espera. Porque aquele era um dia como os outros. Estavam na presença do Senhor, aquilo que eles estavam a clamar era: Senhor, olha a Tua promessa. Jesus tinha ascendido. Mas não tenham dúvidas nenhumas que eles estavam felizes e tristes ao mesmo tempo. É o sentimento agridoce. O Messias tinha morrido e eles tinham ficado tristes. O Messias tinha ressuscitado e eles estavam felizes. E o Messias agora disse: olha, eu agora vou mesmo de vez. Mas Senhor, não, eu vou de vez. Hei de voltar. Mas até eu voltar, se esperem. Esperem pelo Consolador. Esperem pelo outro. Pelo Espírito Santo. E eles estavam à espera, não sabendo o que é que significava, porque nunca tinham experimentado. E nós só sabemos aquilo que é experimentação depois de experimentarmos. E quando nós experimentamos, podemos imaginar. Mas depois de experimentarmos, já não imaginamos. Sabem o que é que acontece depois de experimentarmos o Espírito Santo? Sentimos saudades. Depois de experimentarmos o Espírito Santo, sentimos necessidade, fome e sede da presença de Deus. Eu não sei se você tem fome e sede da presença de Deus, mas eu deixo-me dizer que eu tenho tanta. Eu preciso de Deus todos os dias, cada vez mais. E quanto mais tenho, mais eu quero. Quanto mais temos, mais nós queremos. E sabe o que é incrível? O nosso Deus, Ele não nos nega. Você pode ter muito, mas se você quiser mais, Ele dá-lhe mais. Você está cá? Você pode ter muito, mas se você quiser mais, Ele dá-lhe mais. E se você tem pouco, você pode pedir mais. E se você não tem nada, você pode experimentar hoje, aqui e agora. Porque este é o nosso Deus. Deus, irmãos, desculpem. Eu estou mesmo a terminar, nós vamos orar. Mas eu gostava ainda de dizer isto. A igreja que avança, a igreja que muda, a igreja que modifica,
A igreja que transforma o lugar onde está só pode ser uma igreja ungida pelo Espírito Santo. Não há outra forma, meus irmãos. Como eu disse, nós podemos planear o que quiser, as conferências que quiser. Mas no final, o que dita tudo é se você tem fome e sede de Deus. E o grande problema é que por vezes nós não temos fome nem sede de Deus. Vamos ficar em pé, meus irmãos.